E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre segurança pública, os desafios que a gente tem nesse período, certo? Nesse primeiro momento, eu queria agradecer às pessoas que estão participando da campanha de arrecadação. E quem não participou, eu queria deixar bem claro o motivo disso tudo, o motivo dessa campanha de arrecadação no período, vamos dizer assim, de pré-campanha, certo? O motivo é simplesmente o seguinte, é cada vez mais necessitar menos do fundo eleitoral e não ficar na mão de nenhum empresário, porque a gente sabe que no final das contas, quem fica na mão de empresário, no final das contas, quem paga esse preço é a população. Isso daí é uma política séria, isso daí é uma política, vamos dizer assim, diferente para o que a gente está acostumado. Por quê? Porque é uma cultura nova no nosso país. É uma cultura diferente. Iniciou, a primeira vez que foi a possibilidade foi em 2018, na eleição de deputado e presidente. E para eleição municipal, essa é a primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade. Então, como é uma política nova, uma política séria, nós aderimos a essa possibilidade de aproximação. Eu quero agradecer a quem está participando, que cada dia eu tenho ficado mais surpreendido com a situação, porque muitas pessoas estão ajudando e estão se interessando sobre essa plataforma. Também quero deixar para vocês aqui meu número de WhatsApp, para esse período de pré-campanha, cada vez mais você acompanhar o que está sendo feito. Não deixe de deixar lá seu elogio, sua crítica sobre isso tudo que a gente está vivenciando. O número do WhatsApp é 22, o DDD, 981235457. Tudo bem, gente? E também lembrando que tem o site, que é o renatoribeiro.saquarema.com.br, o YouTube, o Instagram e o Facebook, que tem a mesma nomenclatura, que é Renato Ribeiro Saquarema, todos três. Tá bom, gente? Acessa para você saber um pouco da minha história, sobre o meu dia a dia, sobre o que a gente está fazendo e podendo fazer nesse período de pré-campanha. Agora eu vou abrir espaço aqui para a gente iniciar um bate-papo com o nosso amigo Neto. Neto é um empresário do ramo de segurança privada do nosso município, já há mais de 10 anos. Então a gente vai fazer um bate-papo simples, dinâmico, mas ao mesmo tempo bem esclarecedor. Tá bom, gente? Então agora chamar meu amigo Neto aí, ele vai se apresentar um pouco, falar um pouquinho, depois a gente inicia esse nosso bate-papo. E aí, Neto, tudo bem? Fala, Renato. Bom dia, irmão. Tudo bem? Tudo na paz. Graças a Deus, irmão. Como é que estão as coisas? Caminhada? Tudo bem, graças a Deus, né, cara? Caminhada tá boa, lançamos a pré-campanha, porque até então ficava só o burburinho, né? Que éramos pré-candidatos, mas ainda não tínhamos lançado essa pré-campanha. E graças a Deus tem sido bem positivo, né? As pessoas estão procurando, estão se interessando, e cada vez mais as pessoas estão dando feedback para a gente a respeito do novo, a respeito que eu nunca fui candidato, nunca fui político, então estão acreditando nessa nova possibilidade. Neto, hoje a gente vai aqui debater sobre segurança pública, esse bate-papo, né? E seus desafios e soluções. Tentar trazer umas soluções aqui, umas ideias que a gente pode implementar da melhor forma possível. Vou precisar muito do seu olhar técnico, da sua experiência. Você está entendendo, Neto? E aí a gente fala um pouco sobre isso. Eu queria deixar bem claro aqui, Neto, que a maior dúvida da população é, quando fala em segurança pública, todo mundo pensa já de imediato que segurança pública se trata somente de polícia. E a gente sabe que não é só isso. Né, Neto? Não é só o policial que tem uma arma na cintura, não é nada disso. Na verdade, isso daí é um complemento. Certo, Neto? Isso daí a gente necessita muito da polícia armada. Mas existem outros meios que a gente vai tentando solucionar. Por exemplo, como a prevenção, como vamos dizer assim, um ensinamento para a população
de cada detalhe, certo? E aí eu queria escutar um pouco de você aí sobre isso e a gente debater um pouco sobre essa situação. Então, Renato, primeiro aí eu quero me apresentar, né, para algumas pessoas que não me conhecem, como o Renato falou, né, eu sou conhecido aqui na cidade como Neto, já fui da área de segurança pública, né, hoje trilho na área de segurança privada, mais precisamente segurança eletrônica, né, mas eu estou nesse caminho aí há mais ou menos 18 anos, quase 19, né, nesse trabalho com essa integração das seguranças, né? Pública, privada, eletrônica e assim sucessivamente. O Renato, é muito importante, né, irmão, essa visão que você tem, que você está querendo passar através de 8 a respeito da segurança. Porque realmente a segurança, irmão, se a gente começar a parar para pensar, ela começa dentro da nossa própria casa, né? Depois ela passa pela escola, depois ela passa na nossa convivência no nosso meio social, para aí sim chegar até o ponto final, né, que é o ápice do extremo, para a intervenção militar, da polícia militar ou civil, seja ela qual for, né? Porque uma população, né, um jovem bem educado, bem direcionado, ele jamais terá necessidade de ser repreendido por algum motivo que seja, né, por algum ilícito, outras coisas assim. Então, isso também é um trabalho que pode ser feito, né, já dentro das escolas. É importante que a criança, o jovem, o adolescente, ele tenha conhecimento daquilo que pode fazer mal e o bem para ele. Ele precisa ter conhecimento daquilo que vale a pena e o que não vale. Porque muitas das vezes ele sozinho, né, com o meio social que ele convive, ele não consegue ter atenção voltada para isso. E muitas das vezes o professor que tem a obrigação de lecionar, de levar o conhecimento, não tem muita abertura para falar dessas coisas sociais. E isso pode ser feito através até de um programa pela Guarda Municipal, que já é levar através de palestras, como a própria Polícia Militar faz, né? Prevenção contra as drogas, segurança no trânsito, tudo isso faz parte da segurança. E é importante que seja colocado já nessa fase de crescimento, né, de entendimento, ou seja, de formação de caráter do jovem. Isso é muito importante, né? Segurança realmente não é só a atuação da polícia militar, ela é muito abrangente em termos de um município, né? Tudo é segurança. É uma estrada que não está em condições, é uma estrada que não tem iluminação, né? É uma porta de escola que não tem uma devida segurança de patrimônio, ou até mesmo das crianças que estão saindo e chegando, né? Saúde precisa de segurança, né? Nós vemos hoje muitas coisas que acontecem que acabam colocando os profissionais de saúde em risco por questões de falta de segurança. Então, assim, a segurança hoje, eu digo que é um dos pilares de qualquer governo, né? Seja ele federal, estadual ou municipal, irmão. Hoje a segurança ela é tão importante quanto saúde, quanto educação. Hoje em dia, infelizmente, né, em decorrência de tudo aquilo que vem acontecendo aí, o progresso, e junto dele também vem as coisas boas e também as coisas ruins, a gente tem que começar a levantar essa situação da segurança como um ponto importante, né? Ter os olhos voltados para ela também e através da população, né, Renato? Não só olhos, mas ouvidos, porque aquilo como você falou no início aí, né? Não adianta você achar que conhece e está a par de todos os 4 cantos da cidade que você não está. Você vai ter essa informação através da população, entendeu? Então, a gente precisa atentar que hoje segurança é muito importante. Verdade. E nada do que vamos botar assim, uma boa manutenção, uma boa estrutura para uma cidade, com certeza contribui para uma inibição da criminalidade, né, Neto? Que você tocou a respeito da criminalidade aí, que uma prevenção é excelente, você educar o cidadão, seja ele fazendo uma palestra numa escola, aproximando ele para o que é bom, certo? E você cada vez mais manter esse diálogo. E você reforçou aí a respeito
dessa prevenção, uma das prevenções que a gente tem, que a tecnologia trouxe para a gente isso muito, são as câmeras de segurança, né, Neto? As câmeras de segurança, uma iluminação boa, entendeu? Cada vez mais, quando a administração investe em iluminação, uma pavimentação da rua, entendeu? A chance disso melhorar tanto na segurança do trânsito, quanto na segurança também das pessoas, seja por assalto, por qualquer outra situação, facilita, né, Neto? Verdade, Renato. Quando você me fez o convite, né, para poder participar desse bate-papo, eu estava pensando, né, em todo esse caminho, irmão, que eu fiz durante esse tempo, né, a experiência que a gente pôde adquirir e vem adquirindo diariamente, né, porque experiência e conhecimento a gente adquire diariamente, né? Então, Renato, eu, por conta desse meu trabalho, né, de segurança privada e eletrônica, né, eu participo, irmão, mais ou menos, no mínimo, uma vez por ano, em média 2, de congressos, de palestras em São Paulo, né, em feiras que acontecem a respeito de segurança. E a gente vê que, no decorrer desses anos, né, a fundamentação que os grandes profissionais, né, doutores, falam de segurança. Primeiro, Renato, eu penso assim, né, para a gente iniciar verdadeiramente esse bate-papo, todo esquema de segurança, ele precisa, irmão, ter integração. Né? E aí eu falo, precisa ter integração, por exemplo, entre os poderes, mesmo a nível municipal. É importante existir essa integração entre poder executivo, legislativo e judiciário. É muito importante, tá? A integração entre as polícias, civil, militar, né? E também a guarda municipal. Isso é importantíssimo, sabe? Com delegacia, com batalhão de área, companhia, tem que ter relacionamento. Sabe, Renato? Tem que ter relacionamento. Porque é através da prevenção e ostensividade que a cidade, os munícipes, né, e os turistas vão ter a tão desejada sensação de segurança. Isso precisa ser visto, tá, irmão? Isso precisa ser visto de alguma maneira. Mas nada disso, Renato, é muito colocado, muito importante a gente se atentar a isso. Tudo isso não tem eficiência e nem eficácia se não houver verdadeiramente um planejamento e estratégia. Isso é importantíssimo. Em todas as áreas de nossa vida, creio eu, né, Renato? Se você não tem planejamento, se você não tem estratégia, fica difícil. E aí, quando se fala em segurança, né, irmão, você não consegue, é quase que impossível você montar com eficiência e eficácia um planejamento com estratégia se você não tem dados. Sabe, irmão? Nós precisamos de dados, estatística. E isso só se faz, cara, quando, né, tem órgãos que produzam isso. Né? Uma corregedoria, uma ouvidoria, relacionamento com a polícia militar, com a polícia civil, que são instituições que trabalham diretamente com isso, têm conhecimento, né, e já gozam de todas as estratégias, planejamentos que o município possa precisar. Entendeu, irmão? Lógico, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Iluminação faz parte de uma delas. Pavimentação faz parte disso aí. Porque você tem que ter a iluminação, ela traz mais segurança, ela evita acidente, ela evita o roubo, entendeu? Mas tudo isso tem que ter. Não basta só, por exemplo, a gente pode citar aqui, né, Avenida Saquarema, né? Um trabalho perfeito que fizeram ali com iluminação. Porém, não basta só a iluminação, no meu ponto de vista. Tá, irmão? Além da iluminação, nós precisamos de sinalização. Precisamos de alguns planejamentos, cara. Por exemplo, na Avenida Saquarema, quantos acidentes com vítimas fatais vêm acontecendo, né? Por conta de conversões proibidas. Eu moro aqui no Porto da Roça e próximo à minha residência, isso acontece muitas vezes, entendeu? Então, isso tudo precisa de quê? Planejamento, não basta só a iluminação, tem que ter um planejamento e uma estratégia para que interfira nesses acontecimentos, entendeu, irmão? Sem dúvida nenhuma.
E você falando bem, citando a Avenida Saquarema, isso é só mais uma demonstração seguinte: cada local tem a sua necessidade, então você tem que analisar, realizar um diagnóstico da situação local para você prever, para você, vamos dizer assim, construir uma segurança pública de verdade, né, Neto? Primeiro você tem que conhecer o problema, foi o que você falou, com dados, com situações. Então, nada mais justo do que a população estar mais próxima, os poderes estarem mais próximos, até porque hoje segurança pública é de tamanha responsabilidade. A gente sabe que as taxas de criminalidade aumentaram, que até mesmo hoje, como a gente está falando, o trânsito, né, que também faz parte da segurança, o trânsito, hoje em dia as pessoas parecem que dirigem na Avenida Saquarema, param o carro no meio da avenida para poder entrar. Tem que fazer isso, tem que trazer uma pessoa que entenda dessa situação para poder regularizar isso tudo. Não é simplesmente no chute, eu vou colocar um, vamos dizer assim, um sinal numa determinada localidade. Não, a pessoa tem que entender, a pessoa tem que entender sobre engenharia de tráfego, tá entendendo, Neto? Essa é a situação. E hoje, mais do que nunca, a segurança pública faz parte da organização do governo. Você está entendendo, Neto? Que quem responde isso tudo é o prefeito. Então, o prefeito tem que ter a consciência de que ele precisa de pessoas capacitadas ao seu lado para poder implementar essas situações. Certo, Neto? Com certeza, irmão. Com certeza. É o que a gente fala, escuta falar aí, né? É dos cargos técnicos, né? Tem que ter pessoas que entendam do assunto, que busquem conhecimento. E o mais importante, né, Renato? Não que não possa vir pessoas de fora, você tem que ter pessoas capazes, mas ela precisa se adequar às necessidades do município. Isso aí. O que a população fala através de uma ouvidoria, através de instituições ou de órgãos que nós já temos aqui que possam fiscalizar e buscar essas informações, né? Porque seguindo, né, essa diretriz, como a gente vem falando aqui, existem outras estradas, né, outras avenidas aqui no nosso município que são importantíssimas. Lógico. Né? Iluminação, sinalização, como, por exemplo, nós moramos numa cidade turística. Sabemos que aqui, em época de altas temporadas, datas comemorativas, a cidade fica lotada. E hoje é mais que normal, em vários horários, pico, né, de congestionamento, aqui na Avenida Saquarema. E as pessoas que recorrem, né, que conhecem a cidade, recorrem ao quê? Aos outros acessos que nós temos. Então, os acessos muito comuns aqui, por exemplo, é aquela avenida que liga Barreira ao Jardim, né, o Leigo. São recursos que as pessoas têm para poder fugir do trânsito da Avenida Saquarema. E, se a gente buscar em estatísticas anteriores, vai se ver que nesses locais, nessas épocas, aumenta o índice de acidente, de roubo, porque são avenidas que são necessárias ter uma certa atenção para que isso aconteça. E é onde eu falo do planejamento, né? Eu não posso pensar só na Avenida Saquarema. Eu tenho que lembrar que, quando a gente está em alta temporada, outras avenidas, outras ruas são usadas por turistas, até mesmo por munícipes. Então, eu tenho que também pensar no planejamento para atender essa necessidade nessa época. Nós temos outras aí, né, como a Latino Melo, vários locais que a gente tem aí deficiência, né, que a gente precisa né, e aí eu já não sei, né, se isso é obrigação de A ou de B, mas eu entendo que se A, B e C estão em integração, logicamente que vai haver um entendimento para que isso seja corrigido. Né, irmão? Bem como também você falou aí das câmeras. Né? As câmeras de segurança dentro de hoje de uma cidade está mais do que comprovado, irmão, que ela colabora para a segurança, não só para a segurança, para tantas outras coisas, mas isso também precisa ter planejamento, estratégia, recurso. Não adianta eu ter a melhor câmera dentro da cidade se eu não tenho uma equipe estruturada para dar o pronto atendimento. Não adianta. A câmera ela existe para a segurança e para que os atendimentos sejam agilizados.
Se eu tiver que fazer um cerco, por exemplo, a um veículo que acabou de cometer um assalto, um delito dentro da cidade, a gente tenha recurso de saber por onde ele está andando. Se acontecer um acidente, um atropelamento, a pessoa se evadiu, eu preciso ter a condição de chegar àquele veículo, através da placa, da informação que ela me passar. Então, para isso, eu preciso ter um conjunto, tá? Um conjunto todo funcionando. São várias engrenagens. Eu preciso não somente de câmera, mas de uma central de monitoramento que funciona Decente, né? Que funcione e que dê a pronta resposta a contento, uma equipe de rua que esteja apta a atender essa situação com agilidade, que tenha comunicação, que não dependa de uma comunicação própria, do meu celular ou do seu, ou do meu WhatsApp ou do seu, uma comunicação própria e rápida, né, que é a radiocomunicação, como a própria Polícia Civil e Militar usa. Verdade. Isso agiliza muito o pronto atendimento. Então, tudo isso é muito importante, entendeu, Renato? Verdade. E já que você está tocando no assunto de Polícia Civil, Polícia Militar, eu queria falar um pouquinho que todo mundo acha o seguinte, que no município é a Polícia Militar e Polícia Civil. Não, por mais que eles estejam instalados aqui, tem uma certa diferença, né, Neto? No governo federal, a gente sabe que a atuação é da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. No estado, que é mais próximo assim da gente, vamos dizer assim, seria a Polícia Ostensiva, que é a militar, e a investigativa, que seria a Polícia Civil. E um fator muito importante, que até então você falava em segurança pública, mas era voltada só para a proteção do patrimônio, que depois de 2014, mas em Saquarema, se eu não me engano, ainda nem foi implementada ainda, é a questão das guardas municipais. A guarda municipal ela foi implementada, mas ela tem uma legislação específica que não adequaram para essa situação, né, Neto? Que é a 13.022, a Lei 13.022. Então, tem alguns pontos ali que seriam interessantíssimos. A gente até debater isso com a guarda, né, Neto, a respeito disso, porque é interessantíssimo hoje você ter uma integração. Hoje, para você falar em segurança pública, você tem que ter uma integração da guarda, da Polícia Militar e da Polícia Civil. E muitas das vezes, Neto, os casos não são resolvidos, não é nem só por falta dessa integração, mas é por falta de efetivo. Que a gente sabe que é bem reduzido, a gente sabe que hoje, para a gente praticar uma segurança pública decente, teria que ter um efetivo muito maior. Isso não é só em Saquarema, não. Isso acaba sendo um déficit do Brasil num todo. Deve ter uma ou outra exceção em relação a isso, entendeu? A gente tem cada vez mais que aproximar vamos dizer assim, esses setores de segurança, que é fazer essa integração. Por mais que a gente faça a integração em relação aos poderes, a gente também tem que fazer a integração entre os entes federativos, que são os municípios, estados, e até mesmo, se for necessário, a União, né, Neto? Com certeza, Renato. Isso aí, cara, lei, né? Não é muito, assim, a minha praia, mas eu sei que lei ela é muito interpretada, né? Mas a Lei 13.022, essa lei federal, Renato, ela é extremamente importante para todos os municípios, sabe, irmão? Porque a guarda municipal, a atuação dela hoje dentro de um município, ela é prioridade. Primeiro porque ela está em contato diretamente com o povo no seu dia a dia, né? Ela conhece toda a necessidade, né? Ela pode ter esse conhecimento na palma da mão através do contato com a educação, através de escola, com a saúde, através dos postos de saúde, dos hospitais. Então, a guarda municipal, irmão, ela tem um papel fundamental dentro do município. Só que ela precisa que essa lei seja implantada na sua totalidade ou não, porque ela é muito ampla, tá? Mas na sua totalidade ou não, existem alguns requisitos que são importantíssimos dentro da Lei 13.022 para um guarda municipal, para ele poder atuar como ele pode e deve, com poder de polícia também, porque a lei reza isso. Só que isso precisa ser implantado não só de maneira, vamos dizer assim, Renato, burocrática,
tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, tem que ter integração. Ou seja, isso tudo, Renato, se faz, pode se dar através de formação. Porque não adianta você empurrar informação na cabeça das pessoas se você não formar, não explicar ela como usar isso. Então, foi uma parte que eu tentei muito, né, na minha época, que eu fui comandante da guarda aqui, durante 6 meses, implantar isso com eles lá. Tá? Por questões do governo, isso não houve possibilidade, mas, enfim, né, cada um sabe a necessidade que pode ser feita nesse momento. Mas isso é importante, ter uma guarda preparada, estruturada, ter uma guarda capacitada para atender às necessidades do município. Eu falo isso em toda conversa que eu posso ter com um amigo, um colega que hoje atua em outros municípios como secretário de segurança ou como chefe da guarda ou com alguma área de segurança. A guarda municipal, ela é o cartão de visita. Sem dúvida nenhuma. Ela é o cartão de visita. É aquela primeira instituição que vai estar ali para dar um bom dia, boa tarde, boa noite, posso ajudar? O que o senhor está precisando? Dar uma informação, dizer o que pode, o que não pode. Então, a guarda municipal é extremamente importante para o município. Óbvio, ela precisa do recurso, do benefício da 13.022 na sua totalidade, ou, se possível, em quase toda ela. Tá? Porque, por exemplo, né, o plano de carreira é importantíssimo. É importantíssimo para uma guarda municipal. O guarda municipal, ele precisa ser valorizado. Ele precisa ser valorizado. Não desmerecendo quem acabou de fazer um concurso no ano passado ou no ano retrasado, porque tem o mérito dele, estudou, passou, fez o concurso, fez a formação, mas é inadmissível essa pessoa ter a mesma condição financeira de um camarada que está ali desde 98, quando a guarda foi fundada. Lógico. Então, o plano de carreira é importante para isso. Não só para poder motivar, mas para poder valorizar. Entendeu, irmão? Ter estrutura. A guarda municipal precisa ter, né, um local que ela possa, no seu horário de descanso, no seu horário de treinamento, no seu horário de dar manutenção aos veículos, ela precisa de uma sede para isso. Ela precisa ter uma boa escala, não só para os guardas, mas uma escala que atenda o município. Porque às vezes as pessoas acham que guarda municipal tem que cuidar só de patrimônio. Para cuidar só de patrimônio, precisa ficar na rua até 5, 6 horas só. Negativo. Nada disso, irmão. Nada disso. Patrimônio público, ele está à mercê, ele está à disposição 24 horas. E ele precisa de um agente que esteja pronto para poder atuar. Sabe, irmão? E aí a gente está falando em termos de patrimoniais. Existem outros grupamentos que são subdivididos dentro de uma guarda municipal hoje que tem extrema importância. Tá? O grupamento que age dentro das escolas, né, como que poderia estar agindo, né, dessa parte que a gente fala, com palestras, com lúdico, levando lá um trabalho para prevenção de drogas, para educação no trânsito, sabe? Para o respeito ao próximo, tudo isso pode ser feito. Nós temos aqui uma grande área ambiental. Então, para tudo isso, Renato, essa lei traz formações para agrupamentos que possam atuar diretamente. Um grupamento de ação tática que possa atuar dentro daqueles eventos que acontecem de grande porte na cidade. Nós temos um estádio de futebol aqui, que precisa de um grupamento preparado para atuar em conjunto com a Polícia Militar, para poder apoiá-lo. Então, assim, são vários grupamentos que podem ser criados, né, com a intenção de distribuir as responsabilidades para que todo mundo seja atendido, entendeu? E a população precisa ter essa interação com a guarda municipal, porque da mesma forma que a guarda é importante para a população também é importantíssima para a guarda. Então, essa interação só se faz como? Através desses projetos, que tem que ser colocado em prática, entendeu, irmão? E a Polícia Militar, ela vai fazer o trabalho dela, que é a ostensividade, é atuar diretamente no crime, da mesma forma que a Polícia Civil faz, como você falou, a Polícia Investigativa, a Judiciária. Ela atua, mas também atua muito mais com investigação. Então, cada um fazendo a sua parte, fica uma coisa leve para todo mundo
e satisfatória para o E município. bem mais feita, né, Neto? Do que um ter que fazer a função do outro, às vezes por não ter um certo equipamento, não ter uma outra situação adequada para a pessoa poder fazer. Certo, Neto? Porque hoje a Guarda Municipal ela acaba conseguindo abranger assim todo o município em relação à segurança pública. Ela, além de fiscalizar o trânsito, ela pode efetuar uma prisão em flagrante, ela pode receber e responder chamadas do cidadão, que é aquela questão que a gente falou da aproximação do cidadão à questão da segurança pública. Você está entendendo, Neto? E outra coisa que você falou que é muito importante a gente frisar é a respeito da prevenção. Porque, no meu ponto de vista, somente a educação que pode mudar esse país. E já que ele tem a educação que pode mudar esse país, é a mesma que vai mudar o futuro da segurança pública. Se tiver um planejamento, se Deus quiser, daqui a 10, 12, 20 anos, nós vamos ter resultados muito melhores do que a atualidade. Você está entendendo? Então, é isso que eu friso. A educação faz toda a diferença. E a educação ela é feita não somente pelo policial militar, porque a gente sabe também que há a possibilidade do policial militar fazer essa questão, o policial civil também fazer essa questão de palestra, de ensinamentos, mas a guarda também. Você mostrar o seguinte, porque o policial militar nem tanto, mas o policial civil, aparentemente, na cabeça da população, está um pouco distante, que não é a realidade. Mas o guarda, não, o guarda está cada vez mais próximo. E aqui, como é uma cidade pequena, todo mundo conhece A, B e C e acaba ajudando isso, acaba interessando o jovem a, quem sabe não, seguir uma carreira. Porque se você tem um plano de cargo e salário para aquele profissional, se você consegue adequar a lei, como eu te falei, a lei 13.022, para o nosso município, ô Neto, você consegue várias benfeitorias, você consegue vários resultados positivos. Você está me entendendo, Neto? Então, hoje em dia, porque assim, na cabeça de todo mundo é até difícil falar sobre isso, porque na cabeça de muita gente, o guarda é um mero protetor de patrimônio público. O guarda municipal, né? É um mero protetor de patrimônio público. Que não é. Que não é. Você está entendendo, Neto? Então, Neto, eu gosto de tocar nesse assunto da segurança pública, mas em relação ao município, o que a gente pode fazer, né? O que, vamos dizer assim, o munícipe pode fazer em relação a isso, ou quem esteja como chefe do executivo pode fazer nesse caso. O que pode? Adequar a lei 13.022, que hoje ela é bem assim, vamos dizer assim, bem completa, ela consegue acertar muita coisa que sempre foi, acabou deixando falhas, né? Ela consegue acertar muita coisa, ela consegue dar dignidade ao guarda municipal e eu fiquei surpreso em saber que o nosso município não se adequou ainda a essa lei. A guarda, como você disse, foi criada em 98 e a lei foi criada em 2014. Você sabe que na própria lei determina o seguinte: os municípios que já têm guarda municipal, que é como o nosso caso aqui, o município de Saquarema, ele teria 2 anos para se adequar, ou seja, vamos botar assim, até 2016, até final de 2016, que não foi feito. Não foi feito no governo passado e não está sendo feito nesse governo. Você está entendendo? E provavelmente isso é o grande comentário e a grande reclamação dos guardas. Porque, como você mesmo falou, no meu ponto de vista, é inadmissível uma pessoa que entra num concurso agora receber o mesmo que um rapaz que entrou em 98. Um guarda que entrou em 98. O cara tem que ter estímulo, o cara tem que ter incentivo, o cara tem que ter um planejamento de vida, saber que conforme ele vai subindo na carreira dele, ele vai conseguindo mais resultados, não só financeiro. Você está entendendo, Neto? E outra coisa que a gente tem que fazer, acredito que esse governo aí está fazendo, é o seguinte, adequar em alguns pontos, para adequar a 13.022
exatamente o seguinte, que quem tem que comandar a guarda tem que ser uma pessoa de carreira, né, Neto? Tem que ser uma pessoa que, a grosso modo, tenha experiência do que é ser guarda municipal. Jamais te desmerecendo dessa situação, não estou falando disso. Mas eu estou falando que tem que cumprir a rigor a lei. Porque provavelmente isso é uma das reivindicações dos guardas. Até para dar um estímulo, né, Neto? Porque se você trabalha numa situação e sabe que você nunca vai chegar a local nenhum, você relaxa. Infelizmente. Você está entendendo? Então, esse é o meu posicionamento. Eu acho que a prefeita tem que se adequar, o próximo prefeito tem que se adequar a essa lei, o prefeito ou prefeita, né, no caso, tem que se adequar a essa lei. Então, eu acho que cada vez mais é só uma demonstração de diálogo com a população. E falando em diálogo, Neto, você me responde uma coisa. No período que você estava lá, né, você participava dos conselhos comunitários de segurança pública, o município exercia alguns fóruns municipais, ou até mesmo, como você falou no início, a integração dos poderes, que seriam os gabinetes de gestão integrada. Como é que era isso? Para a gente poder também não alongar muito esse nosso bate-papo, porque eu não te informei, a gente tem algumas perguntas a serem feitas. Certo? Que muitas pessoas, por incrível que pareça, Neto, eu até fiquei surpreendido, um dos pontos mais procurados e perguntados pelo meu WhatsApp, que eu deixei lá no início, é em relação à segurança pública. Ou seja, a segurança pública está ganhando cada vez mais notoriedade no governo. Se você fizer hoje uma pesquisa, ela vai bater ali, acredito que o primeiro é saúde, e ela está batendo ali junto com a educação. Isso até me surpreendeu, porque foi um crescimento absurdo. Porque até então, se você puxar até pouco tempo, as pessoas no município de Saquarema se falava pouco a respeito de segurança pública. Certo, Neto? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente depois entrar nessas perguntas, que tem aqui, se eu não me engano, 5, 6 perguntas que me mandaram via WhatsApp. Certo? E depois a gente debater sobre isso. Então, Renato, como você perguntou aí, com relação à nossa cidade, aqui existe sim um Conselho Comunitário de Segurança Pública. Acontece uma vez no mês, né? Certo. Eu cheguei a ir por 2 vezes, na época ainda que o nosso secretário era o Major Vargas, né? Mas depois eu mesmo fiz questão, porque eu escolhi naquele momento que eu assumi a Guarda Municipal, isso desde a época do início do governo, né, que eu estava junto lá, trabalhando junto com eles, eu sempre manifestei a minha opinião em prol de que o comandante da guarda fosse de carreira. Isso sempre foi uma ideia fixa na minha cabeça como profissional de segurança. Tem que ser não só o comandante, como o subcomandante. E como todos os outros supervisores ou subchefes que aparecerem, e dependendo do cronograma ou organograma que aquela guarda criar. Tem que ser um profissional de carreira, porque ele entende. E pensando nisso, Renato, eu colocava propositalmente o meu subcomandante, que era um guarda de carreira, para poder participar, interagir, né, levar as possíveis soluções e trazer de retorno aquilo que era necessário ser feito, né, irmão? E você, Renato, falou muito de educação também, né, com relação a esse contexto. Irmão, eu fiquei surpreso, né? Fiquei surpreso como nós hoje temos profissionais formados dentro da nossa guarda municipal, irmão. Ótimo isso. Temos muitos profissionais, sabe, irmão? Pessoas, doutores ali, pessoas com formação superior, pessoas inteligentíssimas que só precisam de uma oportunidade para interagir, para colocar em prática aquilo. Entendeu, irmão? Eu, na minha gestão, eu fazia, né, eles depois vão estar ouvindo a gente aqui, eu fazia uma reunião semanal com os meus supervisores. A gente escutava, traçava os planejamentos, as estratégias e partilhava isso com os grupamentos que foram criados. Foram 6 grupamentos criados, Renato. 6. Caramba! Em específico, o 153,
que nós batalhamos durante quase 3 meses ali para conseguimos trazer um 53 para a cidade, enfim, hoje eu não sei se ele ainda existe, porque eu não vejo muita divulgação, mas nós conseguimos essa linha do 153, que é a linha direta da Guarda Municipal, assim como o 190 e o 191 da Polícia Militar e Civil. Então, irmão, isso é importante. Né? Uma coisa que agora me veio à cabeça aqui é a integração, Renato, nós falamos também através das polícias, mas é de suma importância ter integração com os bombeiros, por conta de defesa civil e alguns grupamentos da guarda que podem agir diretamente com eles, como, por exemplo, o ambiental. Então, também é extremamente necessário essa integração. Bem lembrado, Neto. Bem lembrado. Entendeu, irmão? Então, nós temos pessoas muito capacitadas hoje, irmãos. O que nós precisamos é qualificar, formar aqueles que precisam, né, e lapidar dentro daquele plano de governo que o executivo quiser e tiver, né, juntamente com o secretário de segurança, outros secretários, traçar tudo isso para poder colocar em prática. Mas é importante que haja essa interação. Tá, Renato? E uma coisa que eu queria falar é aqui, com relação ao nosso município, né, por ser um município turístico, que tem muitos eventos durante o ano, é importantíssimo que a Guarda Municipal, né, eu não digo nem necessariamente, tá, Renato, armamento letal, porque eu conversava muito isso com eles e eu acho que tudo tem um momento. Mas o armamento não letal, como o spray de pimenta, né, como o taser, coisas que o cara possa atuar num conflito direto, sabe, num caos generalizado, o guarda, para que ele se imponha e tenha autonomia, de fato, ele precisa de alguma coisa que vá parar aquela baderna. Isso sabe? Aí. Então, isso é muito importante. Lógico que não só com informação, mas com preparação. Formação para que a tropa adquira esse benefício com responsabilidade. Nós temos muitos profissionais hoje aqui, capacitados dentro da Guarda Municipal. Sem falar, Renata, no nosso batalhão de área, que é o 25º, em Cabo Frio, que atende todos os nossos municípios aqui, inclusive o nosso, quanto a delegacia, que eu tenho certeza que também tem pessoas extremamente capacitadas que possam trazer formação para esse momento. Lógico. E até, eu vou ser muito franco para você, eu conheço algumas pessoas, se fizer um convite desse, eles vão ficar até muito agradecidos, porque o que eles mais querem é ensinar. Certo, Neto? Mas, Neto, vamos lá. Eu queria agradecer, mas, ao mesmo tempo, antes de te agradecer, eu vou abrir um quadro de perguntas que a gente recebeu aqui, entendeu? Eu estou vendo aqui que está tendo algumas perguntas aqui, você está entendendo? Mas eu vou responder essas daqui e depois eu vou responder uma a uma dessa live. Você está entendendo? E você falou que os guardas iriam ver essa nossa live. Na verdade, já tem alguns até online que eu estou vendo aqui. E eles estão bem interessados no assunto, porque você sabe que, infelizmente, a gente vive num governo, né, que é um pouco perseguidor e eles não podem colocar tanto assim a cara. Mas, Neto, a primeira pergunta é o seguinte. Iluminação das ruas e locais públicos também é questão de segurança, mas em Saquarema há muitas ruas com iluminação precária ou nenhuma iluminação. Qual seria a solução para acabar de vez com esse problema? Essa pergunta foi do Carlos, lá do Gravatar. Carlos, deixa eu te explicar. Nós já mencionamos aqui nessa live a respeito da iluminação pública, dos locais públicos. Isso tudo faz parte de um contexto para uma segurança pública. E a solução foi o que Neto falou, se eu não me engano, foi uma das primeiras frases que você utilizou, né, Neto? Que é o seguinte, a Avenida Saquarema ficou excelente. Eu tenho até alguns pontos a questionar, mas, não, vamos dizer assim, ficou bem bonita. Mas, ao mesmo tempo, tem que conseguir levar iluminação para os bairros. Até porque essa iluminação é paga, Neto, pelaquela taxazinha que a gente tem na conta de luz, que muitas pessoas ficam assim, meio que sem entender, né? Taxa de iluminação pública, contribuição de iluminação pública, o que é aquilo?
Então, Neto, isso daí é pago com isso. Mas a pessoa do bairro distante, ele paga também, mas não tem sequer iluminação. A justificativa é que o município tem uma iluminação que a pessoa acaba utilizando as vias principais que tem, mas a gente sabe que a realidade é um pouco diferente. Tinha que ter iluminação para todo mundo. Um questionamento que eu tenho em relação a isso, Neto, é o seguinte: eu lembro muito bem, eu até moro na Avenida Saquarema, que a Avenida Saquarema tinha braços de luz, mesmo com aquela luz antiga. Hoje fez uma iluminação de LED, o custo reduziu e tal, mas eu queria saber onde é que estão esses braços, porque uma Avenida Saquarema, e tem outras também, o centro todo de Saquarema está sendo colocado luz de LED, então tem muitos braços de luz que poderiam ser levados para esses bairros mais afastados para ter uma iluminação. Não é isso, Neto? Esse é meu posicionamento. Então, a solução seria, acabar de vez com o problema, seria a iluminação, conseguir levar a iluminação para todo o município. Esse é meu ponto de vista. E o seu, Neto, qual seria? Renato, você está corretíssimo, irmão. Como a gente falou, iluminação pública faz parte da segurança, sim. É uma responsabilidade da segurança olhar, né, através de dados, de informações, de estatística, aonde estão acontecendo delitos por conta da falta de iluminação, aonde que estão acontecendo acidentes por conta da falta de iluminação. Essa é uma responsabilidade da segurança. Só que isso coletado através dessas informações e estatísticas, isso tem que ser levado para reuniões integradas com outros secretários, para que a secretaria responsável por essa troca ou manutenção faça a sua parte. E aí a fiscalização será feita novamente pela segurança pública para poder saber se o problema foi sanado. E, logicamente, atuar juntamente com isso dentro da ostensividade. Prevenção com ostensividade. Então, isso aí é fato. Faz parte, sim, da segurança pública, porém, é uma coisa que tem que ser levada para uma reunião, para a interação entre as secretarias, para que a devida secretaria que trabalha com essa manutenção faça a reposição e a troca. E a segurança atue na área da ostensividade, de acordo com a necessidade de cada bairro, de cada rua, enfim. Entendi. É dessa forma que tem Neto, que ser feito. tem outra pergunta que vi o WhatsApp, que nós recebemos. Que essa daí eu acho que você vai poder explicar um pouco mais, porque nós podemos falar a respeito de termo técnico, tá? O sistema de monitoramento que foi instalado na cidade faz realmente alguma diferença? Sem dúvida nenhuma, monitoramento na cidade faz. Ele tem que ser adequado para aquele local. E aí eu queria que você falasse, Neto, um pouco sobre o seguinte: tem umas câmeras, né, que são melhores do que outras, tem ponto fixo, outra que gira, que faz o giro de 360, tem outras que só faz 180. Então você explica aí um pouco melhor isso, vamos dizer assim, um parecer técnico, né, em relação a isso. Então, Renato, desde o momento, né, isso é público e notório, que na outra gestão, as câmeras que eram usadas, todas elas eram speed dome, ou seja, câmeras que fazem um giro, né, a gente chama de tour. Ela Sim. faz um tour até 360 graus. E essas câmeras speed dome, a qualidade delas em relação a você dar o zoom é muito melhor do que qualquer outra câmera fixa, porque, na realidade, ela já é própria para isso. Então, ao invés de você aumentar a imagem, que acaba distorcendo, a Speed Dome, né, a qualidade dela, ela vai fatiando a imagem. Estou falando uma linguagem mais popular para que as pessoas possam entender. Então, no momento que eu vou fatiando, eu vou diminuindo aquela imagem e vou trazendo ela maior para a tela. Então, isso evita a distorção, dá muito mais qualidade, né? Então, as câmeras hoje próprias para serem usadas em termos de segurança, eu estou falando em termos de delito, tá? São essas câmeras de speed dome, diferente de uma ou outra que você pode usar fixa em questões de avenidas, que a sua intenção ali é sim segurança de trânsito, tá? Então, você não há uma necessidade extrema, você quer olhar o fluxo, como é que está, se houve uma bandalha, se houve uma conversão feita em local proibido e tal. Você não está focado
né, em delitos mais específicos, como assalto, como furto, né, como uma agressão, um acidente, uma saidinha de banco. Isso é extremamente necessário que se trabalhe com câmera própria, que é a Speed Dome. Você tem noção, Renato? Hoje nós temos câmeras que ela identifica a placa que você coloca no sistema e ela te avisa ao ponto que o veículo vai passando por cada uma delas. Então, Caramba, por isso é exemplo, interessante. você tem um carro hoje que é furtado no centro de Saquarema e toma conhecimento dessa placa, você joga no sistema e todas as câmeras que ele passar, ele vai abrir um alarme para você, vai abrir tela para a central de monitoramento dizendo aquilo no exato momento. Entendeu, Então, Renato? na verdade, é mais uma demonstração que uma câmera, hoje, mais do que nunca, faz parte de um sistema de segurança pública. Né, Neto? Porque se você consegue fazer a trajetória daquele carro, para você conseguir chegar até aquele carro, é muito mais fácil, né, do que outras informações. Mas, Neto, tem um... Só desculpa. para complementar, muito mais que isso, né? Certo. Uma câmera dessa hoje, ela te ajuda, por exemplo, se eu teria que ter um ponto hoje, né, de vigilância 24 horas por dia, eu teria aí que ter, no mínimo, para que se tenha, né, hoje a gente chama de uma escala que seja compensatória para a gente poder ter uma vigilância 24 horas, você não tem como botar uma pessoa 24 horas direto, que humanamente falando, ela não conseguiria ficar. Ela tem os momentos dela de necessidade fisiológica, para poder se alimentar, etc. Então, a gente divide essa escala, geralmente, uma escala 12 por 36. Né? Então, se você botar nessa escala menor, para ter um ponto que funcione 24 horas, você tem que ter lá 2 guardas municipais, que poderiam ser substituídos para aquele ponto específico. Não é que eles seriam substituídos, eles seriam liberados para outra função, para outra necessidade. A gente sabe que tem outras necessidades do município, né? Por conta até do efetivo. Isso. Então, uma câmera poderia fazer esse papel perfeitamente. E essa equipe, essa guarnição, está empenhada em outras situações, entendeu? Entendi. Então, hoje, o sistema de monitoramento é extremamente importante para um município, para um estado, uma cidade, desde que, aquilo que eu te falei, haja planejamento e estratégia. Não adianta você ter uma câmera top se você leva 1 hora para avisar o guarda que está lá na rua a respeito de um delito que está acontecendo. Verdade. Neto, a outra pergunta só para lembrar, a respeito do sistema de monitoramento, quem mandou a mensagem foi Vanessa do Pôr da Roça. Outra pergunta aqui, Neto. Queria saber sobre o plano de carreira dos guardas municipais. Isso daí eu vou falar, Neto, que nós já falamos aqui na live mesmo. Então, é o seguinte, tem que instituir um plano de carreira. A lei que regulamenta, a lei que é conhecida, né, como o Estatuto dos Guardas Municipais, ele determina isso. Então, a gente tem que adequar a melhor forma possível para os guardas municipais ter um plano de carreira. Nós falamos até bastante sobre isso, então eu nem vou mencionar muito não. Neto, uma outra pergunta. Em relação ao show da Anitta, que teve aqui em Saquarema, quem mandou essa pergunta foi Rodrigo de Bacaxá. Em relação ao show da Anitta, foram relatados vários roubos durante o show da Anitta. Será que Saquarema nunca poderá fazer shows desse tamanho? Eu vou dar uma visão, Neto, e você complementa, por favor, tá? Show desse tamanho, Saquarema suporta. Só que, se Saquarema não tiver efetivo suficiente na guarda municipal, se não tiver um local adequado para ter um show desse porte, desse tamanho, fica difícil. Maior demonstração do show da Anitta, Neto, que você já tocou nesse assunto, e eu vou trazer para um exemplo, vamos dizer assim, um exemplo prático, foi o seguinte: o show da Anitta tiveram vários roubos, eu não sei se você ficou sabendo, foi bem pesado, a porta da delegacia ficou cheia e virou uma praça de guerra. E os guardas municipais tendo que separar aquilo tudo ali, que são, na verdade, a segurança pública municipal ali agindo, tiveram que colocar a cara a tapa. Eles não tinham nenhum equipamento adequado para dispersar aquela multidão
e muito menos para separar aquela briga. Você está entendendo, Neto? E por muitos foram criticados, mas ninguém sabe a realidade de cada um, né, Neto? Então você dá o seu olhar em relação a essa pergunta, em relação ao show da Anitta, certo, Neto? Então, Renato, a gente está falando, né, a respeito de um fato que nós tomamos conhecimento, assim como todo mundo, pelas redes sociais, né? A gente não estava efetivamente inserido naquele plano, naquele momento, até porque eu nem lá fui nessa situação. Mas é o que eu falo com você. Logicamente, irmão, se a cidade tem estrutura para receber um show desse, acredito que sim. Acredito que sim. Só que é uma coisa, é uma decisão que eu acho que não possa ser tomada sozinha. Tá? É uma decisão que tem que ser tomada junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal. Aí volta para aquele assunto nosso que é a integração, né, Neto? Porque, irmãos, se é um bem para a cidade, mesmo que não haja, né, assim, humanamente falando, aquela possibilidade de acontecer, eu tenho certeza que, junto com o Corpo de Bombeiro, que é muito importante em shows dessa proporção, entendeu? Todos vão pensar junto e bolar uma estratégia, mas não só bolar, botar no papel, Renato, colocar isso em prática. Mas para que isso aconteça, essas coisas têm que ser feitas com antecedência. Eu não posso chegar uma semana de um evento desse, num batalhão como o 25º, que tem outros municípios e todos turísticos, né? Geralmente isso acontece em mesmas épocas, e falar que vai haver um show desse tamanho aqui, que eu vou precisar de tantos policiais, porque o cara tem que se organizar para poder buscar efetivo para isso. A delegacia tem que se organizar, porque a gente tem plena consciência que um efetivo diário comum que se conta numa cidade tem que ser dobrado, triplicado nessas datas, nesse momento. Então, todo mundo ali tem que ser empenhado de forma através de, por exemplo, né, a gente chama de extra, né, um PROES, um RAIS, tudo isso tem que ser usado, tem que ser colocado em prática para esse momento. E isso nós estamos falando em termos de segurança. Logicamente que com isso vem logística, de como as pessoas vão fazer para poder acessar e sair desse show. Ninguém espera, mas caso aconteça um tumulto generalizado, como será a dispersão dessas pessoas? Qual é a segurança que crianças e famílias terão? Espaços reservados? Uma válvula de escape? Tudo isso tem que ser pensado, sabe, Renato? Tudo isso, não simplesmente achar que vai fomentar a área financeira da cidade sem pensar nas consequências que isso pode trazer. Então, assim, é muito importante, eu volto a falar, né? Sempre que haja integração por todos relacionados e que possam contribuir direto ou indiretamente com a segurança da cidade. Saúde, bombeiros, todo mundo tem que estar. E aí onde eu falo, você citou uma situação, a Guarda Municipal teve que se virar nos 30, porque, irmão, é a linha de frente. Nos eventos que nem esse, a Guarda Municipal é a linha de frente. É a guarda que está fechando rua, é a guarda que está controlando o acesso de entrada e saída, é a guarda que está controlando alguma coisa que possa estar acontecendo lá no meio do tumulto. Para isso, tem que ter planejamento, Renato. Verdade. Tem que ter tudo, tá? Tudo. Verdade. Neto, a última pergunta é a implementação da Lei 13.022. A gente já debateu muito sobre isso, né? Que é a pergunta do Rafael de Saquarema. Então, eu não vou entrar nessa pergunta que a gente já debateu, tá bom, Rafael? A gente já debateu que tem que implementar mesmo essa lei, porque essa lei é o estatuto dos guardas municipais. Então, nada mais justo do que você implementar. Então, Neto, queria agradecer aqui a sua presença, queria agradecer esse bate-papo, que foi muito esclarecedor, principalmente para mim. Você está entendendo? Acredito que para muitos que estão aí assistindo, eu costumo dizer o seguinte, você citou uma palavra aí, que é planejamento, né? A segurança pública hoje, se não tiver planejamento, não funciona. Se o governo, num todo, não tiver planejamento, nada anda, nada funciona, né, Neto?
Então, ó, meu muito obrigado a todo mundo que participou. Eu estou vendo aqui umas perguntas, eu vou responder uma por uma, para também não ficar muito longo, né, Neto, esse nosso bate-papo e não se tornar cansativo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Neto, meu muito obrigado. Queria que você falasse um pouquinho aí, essa consideração final aí, para a gente finalizar essa live. Renato, eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar podendo partilhar um pouquinho dessas experiências, desse conhecimento, né? Eu digo para você, volto a falar, nós estamos aqui só para somar, né? Verdade. A gente precisa somar e multiplicar aquilo que for necessidade para ajudar o município, para ajudar as pessoas, num todo, sabe? Ajudar as pessoas num todo. As pessoas, elas já pagam por tudo isso, né, cara? Então, ela precisa, o mínimo que as pessoas podem ter de volta, né? É isso, é essa sensação de segurança, é saúde, é educação. E isso, cara, acontece através de um grupo que queira fazer isso, que goste de fazer isso. Tá, irmão? E que sinta prazer em ajudar, porque tem que ser feito isso, tem que ter realmente ser feito uma coisa de forma participativa, porque nós nunca vamos saber de nada, vamos todos os dias aprender alguma coisa, e às vezes a gente aprende com quem a gente menos espera, e esse conhecimento é adquirido lá na rua, em contato direto com o povo, tá, irmão? Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, agradeço aí a participação de todos também, acredito que a maioria nos conheçam e tenham o meu contato, qualquer coisa a gente pode bater um papo fora daqui também. Falou, um abraço. Falou, Neto, fica com Deus. Um abraço, meu. Valeu, tchau.